Olá, mais um dia de jornada de autismo online, desse congresso de autismo que vem sendo maravilhoso, vem trazendo as possibilidades de nós trocarmos muitas vivências, muitas experiências. Mais uma vez quero agradecer o convite do Instituto Sinapse, na pessoa da Jossandra e das minhas coordenadoras, né, dos polos no Rio de Janeiro, da onde eu faço parte. Sou Luciane Frazão, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação especial, doutora em educação, tendo a minha formação trilhado a caminhada da inclusão, voltada para o trabalho particular, né, de pessoas com deficiência. Eu falo de particular porque se nós fôssemos aqui dialogar sobre o conceito de inclusão, na verdade nós não estaríamos falando só de pessoas com deficiência, nós estaremos falando de envolver todas as pessoas dentro de diferentes esferas sociais, educacionais, mas a minha trajetória, ela esteve então atrelada, né, a minha trajetória profissional esteve atrelada a pessoas com deficiência e boa parte desse período trabalhando então com pessoas com deficiência intelectual e pessoas com quadro de TEA, né, com autismo. Paralela à minha formação, né, como eu falei para vocês, ela acabou se alinhando, se desenvolvendo muito em razão das minhas vivências, né, na prática, no chão da escola, no primeiro momento. E depois, então, que eu comecei a estudar, a pesquisar e partilhar do universo da psicopedagogia, também em outros espaços, né, em outras instituições que atendiam, acolhiam de alguma forma a pessoa com deficiência. Então eu tive a oportunidade de vivenciar classes especiais, sala de recursos, gestão em escolas e também em instituições de reabilitação, além do atendimento direto, propriamente dito, a pessoas com deficiência. Então essa minha trajetória fez com que em diferentes momentos das minhas vivências eu tivesse necessidade então de estudar mais, de aprofundar mais as minhas pesquisas e assim poder trazer mais fortalecimento, digamos assim, para a minha atuação profissional. E a temática, então, que eu venho, né, que eu trago para vocês, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa dialogar, que é o plano educacional individualizado, ele com certeza está atrelado a essa formação e a essa experiência, porque em muitos momentos dessas vivências, eu pude, então, me defrontar, né, me confrontar com situações onde o planejamento era crucial para que eu pudesse entender o processo que eu estava vivenciando e pudesse, então, elaborar as novas etapas. Então, o plano educacional individualizado, flexibilização curricular e as estratégias pedagógicas, elas estão diretamente relacionadas ao conhecimento que eu tenho desse sujeito com deficiência, o que eu pretendo alcançar com ele e como, então, eu vou elaborar as minhas ações para poder alcançar aquilo que eu estou objetivando com ele. E é essa trajetória, são essas pesquisas, são essas experiências que eu gostaria de estar dividindo com vocês, então, nesse momento. Quando nós falamos de PEI, né, que é um termo relativamente novo, quando a gente fala de plano educacional individualizado, ou algumas pessoas gostam de chamar de PDI, plano de desenvolvimento individualizado, vocês podem ver que ele tem no cerne a palavra plano. Que o que significa? Está no mesmo conceito da palavra planejamento. Né? Então, quando a gente fala dessa estratégia, a gente está falando de compreender esse conceito, entendendo que em diferentes espaços, seja dentro do espaço da escola, seja dentro de um espaço que se constitui hoje como rede de apoio à inclusão, como rede de apoio ao espaço escolar, nós precisamos planejar as nossas ações. Nós precisamos entender, então, quais são as etapas desse planejamento, né? Destacando ali esse conhecimento, de que forma eu vou acompanhar esse sujeito
de que forma eu compreendo como que esse sujeito opera, quais são as necessidades que ele tem, o que o contexto de vida, o que o contexto social, o contexto familiar, o contexto escolar, né, colocam como necessidade de aprendizagem para esse aluno, e aí então eu vou organizar o meu planejamento. Eu acho importante a gente fazer um recorte histórico nesse momento, bem breve, para poder entender por que essa ação, essa estratégia, ela hoje se torna tão significativa, tão importante, a ponto de nós termos um momento específico para lidar com ele. Em algum momento da história da inclusão das pessoas com deficiência, e aí eu vou me ater um pouco mais à questão do campo educacional, né, da esfera educacional, nós trabalhávamos com esse sujeito de uma forma segregada. Ele estava na escola especial, ou quando em algum momento ele vem para a escola regular, só que participando de atividades em classes especiais, nós temos então uma área da educação, digamos assim, chamada educação especial, que ela tinha pouco espaço de penetração no chamado ensino regular. Então, tudo aquilo que dizia respeito ao sujeito, ao aluno com deficiência, era tratado de uma forma paralela. E como as bases, os fundamentos naquele momento eram fundamentos que falavam muito de socialização, que falavam de participação, mas ainda tinha uma dificuldade de entender o que era aprendizagem, esses conceitos eles se balizavam muito em habilidades sociais, em habilidades para a vida diária. Essas habilidades são importantes sim, nós sabemos o quão importantes elas eram, mas as habilidades acadêmicas, de alguma forma, elas foram sendo deixadas para um segundo plano. Então, a educação especial, o conhecimento, o diálogo, o arcabouço que se tinha naquele momento sobre essa esfera, era tratado de forma paralela. Para vocês terem uma ideia, em algum momento, por exemplo, né, das minhas vivências no chão da escola, nós recebíamos planos, vamos lá, planos de trabalho, planos educacionais, onde, por exemplo, uma das habilidades a ser desenvolvidas era que aquele sujeito, então, pudesse amarrar os sapatos. E aí nós ficávamos, durante um padrão repetitivo de ações, fazendo com que aquele sujeito aprendesse a amarrar o sapato, e aí a habilidade acadêmica, a alfabetização, as operações matemáticas, elas ficavam um pouco de lado. Elas aconteciam, mas elas não aconteciam com a mesma discussão da qual nós fazemos hoje. Enfim, e aí num dado momento histórico, quando a gente começa a falar de inclusão, quando a gente começa a falar então dessa pessoa com deficiência dentro da escola regular, mas dentro da classe comum, né? Então nós começamos a discutir como é que essa inclusão vai acontecer. Em algum momento, sim, a gente ainda fala muito sobre socialização, sobre participação em algumas atividades, como atividades de educação física, atividades de artes, né, as atividades as mais variadas. Porém, nós então começamos a discutir com mais ênfase, digamos assim, a questão da aprendizagem. Como é que esse sujeito com deficiência, como é que esse aluno com deficiência, ele está aprendendo? O que ele está aprendendo? Né? E eu escutei muito, e ainda escuto de algumas pessoas, hoje não com tanta força, mas já escutei bastante, né? Que se aquele aluno com deficiência ele estava numa turma comum, junto com um aluno sem deficiência, então ele tinha que aprender da mesma forma, ele tinha que alcançar os mesmos objetivos. E enquanto nós ficamos perseguindo essa situação mais homogênea de aprendizagem, nós tínhamos muita dificuldade, então, de conseguir alcançar aqueles objetivos. Porque se nós não conseguimos atentar para as diferentes necessidades, para as diferentes possibilidades de aprendizagem daquele sujeito, nós vamos ter muita dificuldade de realmente alcançar a real aprendizagem, a aprendizagem significativa. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer essas discussões,
O arcabouço, o conhecimento da educação especial, que então era tratada de forma paralela, ela começa realmente a agregar, a ganhar força dentro das discussões do ensino regular. A gente começa a fazer uma discussão, uma articulação de saberes sobre currículo, sobre avaliação, sobre estratégias de ensino, sobre ensino colaborativo, por exemplo, enfim, sobre quais as situações de aprendizagem que são efetivamente inclusivas e conseguem promover a aprendizagem de todos os alunos, com e sem deficiência, mas principalmente dos alunos com deficiência, uma vez que a trajetória, o conhecimento da educação especial foi se alinhando para justamente poder balizar e fundamentar que aquele aluno, que aquela pessoa com deficiência possa estar aprendendo em todos os espaços da escola. E aí, quando a gente então faz essa leitura, quando então nós trazemos essa discussão para o cerne do ensino regular, a gente começa a entender, como eu falei, que currículo, avaliação, situações de aprendizagem, estratégias precisam ser remodeladas. E aí a gente começa então a perceber que existe a necessidade de um outro planejamento, que existe a necessidade de clarear quem é esse aluno para que um outro planejamento possa ser construído. Então, é nessa trajetória de mudanças que aí envolve conceitos, paradigmas, envolve uma cultura escolar, que a gente então vai fazendo um novo desenvolvimento dessa prática escolar, para em algum momento a gente poder discutir o PEI como uma ferramenta de acompanhamento do processo, tá? Com a Lei Brasileira de Inclusão, a palavra PEI, PDI, vai ganhando mais força, e aí parece que a gente está falando de um conceito totalmente novo. Ou, como eu escuto algumas pessoas falarem, aquele documento que a escola precisa apresentar, aquele documento que a escola precisa fazer. É importante que nós possamos compreender que o PEI não é meramente um documento para ser apresentado à família ou para ser apresentado em alguma situação de legalidade. O PEI, ele é uma ferramenta de trabalho, ele é uma ferramenta que é construída para que eu possa efetivamente contemplar não só uma participação do ponto de vista social, uma participação das situações de aprendizagem que são promovidas na escola, e aí eu não estou falando só da sala de aula, mas das situações de aprendizagem que podem ser desenvolvidas em qualquer espaço, né, das diferentes ambiências escolares, tá? E uma vez a participação nessas situações de aprendizagem, nós estamos falando do desenvolvimento, então, desse sujeito, dessa pessoa com deficiência. E aí, em que viés que o PEI é tratado? É preciso que a gente, então, compreenda que, dentro dessa linha histórica, como eu acabei de falar para vocês, nós temos hoje o que nós chamamos de modelo social. Se em algum momento da nossa história, e aí eu volto a fazer um recorte para a nossa sociedade como um todo, e não estou falando só de educação. Se em algum momento da nossa história, as pessoas com deficiência que tiveram que se adaptar, tiveram que encontrar meios de conseguir brechas para poder ter acesso aos seus direitos, a garantir os seus direitos, quando nós falamos hoje do modelo social, nós estamos falando então que a nossa sociedade é que precisa criar as possibilidades para que a pessoa com deficiência possa ter garantido os seus direitos. Nós estamos falando hoje de um movimento inverso. Então, é o modelo social que hoje colabora para nós pensarmos a pessoa com deficiência na saúde, na habitação, no trabalho, na cultura, né? E aqui na nossa conversa, na educação. Então, como é que o modelo social, né, é traduzido hoje do ponto de vista educacional? Como eu apresento ali nessa tela para vocês, eu costumo falar de 4 pilares que são para mim muito importantes dentro do espaço escolar para que a gente possa então ver esse modelo social acontecendo.
Um desses pilares é a questão da acessibilidade. Então, nós estamos falando não só da acessibilidade física, e aí a gente vai estar falando da arquitetura, dos prédios, das possibilidades de acesso àquele espaço físico, poderíamos estar falando aqui de rampas, enfim, né, dessa singularidade, como também estou falando da acessibilidade atitudinal. Como que hoje, de uma maneira geral, as pessoas se portam, se colocam na hora de estar se comunicando, de estar atendendo pessoas com deficiência, alunos com deficiência. Então, esse é um dos pilares. Eu sei como é que eu me comunico, eu sei como entender o que aquele sujeito com deficiência está necessitando naquele momento. Então, esse é um dos pilares. O outro é a rede de apoio. Quem são hoje as pessoas que convivem com aquele sujeito com deficiência? E aí eu estou falando da família, eu estou falando dos terapeutas, eu estou falando de diferentes profissionais que, na sua gama de tentar apoiar o desenvolvimento mais amplo, de tentar apoiar o desenvolvimento global da pessoa com deficiência, participam da construção desse cotidiano. E o quanto que esses profissionais, ao fazerem trocas com os profissionais que estão na escola, que estão na educação, podem juntos pensar em melhores estratégias para que esse aluno esteja mais incluído. Um exemplo que eu costumo dialogar, né, costumo dividir com algumas pessoas, foi de uma situação que eu vivenciei de uma criança que ela parece uma coisa assim tão simples, mas enfim, né, por conta de uma série de questões, uma criança autista que tinha muita dificuldade de lidar com aquele murmurinho, né, com aquele movimento, com aquela dinâmica que acontece normalmente quando você inicia, né, o dia na escola. Você está falando daquelas crianças, né, que algumas entram e aí querem colocar mochila no lugar para marcar lugar na fila para depois ir para a sala, aqueles que já querem saber da professora, aqueles que ficam ali próximos à família, da mãe ou do pai, até a hora então que é sinalizada a entrada. Né? Essa dinâmica que é muito natural de porta de escola, né? Digamos assim. Mas nós temos alguns sujeitos, né, com quadro de autismo que têm muita dificuldade de lidar com esse momento, né, com essa dinâmica. Eles se desorganizam, eles precisam de um momento mais com menos movimento, vamos dizer assim. Né? Então seria muito saudável para essa criança que vivencia essa situação, como eu falei para vocês, que ela pudesse entrar na escola depois que esse momento passasse, quando a sua turminha já estivesse na sala de aula, retirando a agenda da mochila, por exemplo. Então, nós vamos fazer esse diálogo, né, com a escola. Quem trouxe essa situação foi um dos terapeutas, né, que acompanhava a criança fora do espaço escolar. E, então, junto com a gestão da escola e com a professora de sala de aula, nós fomos vendo de que forma essa criança então chegaria num outro momento. E aí parece muito simples, né? Luciana, é só entrar 10, 15 minutos depois que a turma, que saíram do pátio, que a turma já está em sala de aula. Mas quem é que iria acompanhar essa criança? Quem é que iria receber essa criança no portão da escola? Muitas dessas crianças precisam que seja a mesma pessoa, porque eles fazem referência, né? Então, quem seria esse mediador, digamos assim, esse profissional que naquele momento ia proporcionar que então essa criança pudesse chegar à escola de uma maneira mais assertiva? Né? Então, nesse momento, a gente está falando de rede de apoio. Tá? Ambientes inclusivos. O que é que nós estamos chamando, então, de ambientes inclusivos? Entendemos que se as crianças, os alunos, têm necessidades diferenciadas, têm formas diferentes de compreender o mundo, né, e precisam de momentos diferentes para realmente desenvolver a sua aprendizagem, ambientes inclusivos não são ambientes que simplesmente eles só estão no mesmo espaço físico. Mas ambientes inclusivos são ambientes
onde nós conseguimos equilibrar as dinâmicas entre dinâmicas mais coletivas, dinâmicas mais colaborativas, onde você tem grupos, né, onde você tem eles trabalhando juntos, e dinâmicas que sejam mais individuais, mais personalizadas, quando aquele aluno ele precisa estar somente com uma pessoa, com um adulto como referência para poder sistematizar mais uma determinada atividade, para poder executar melhor uma determinada tarefa. E aí esse adulto pode ser em algum momento o seu professor da turma comum, pode ser o seu profissional de apoio escolar. Ambos vão estar fazendo mediação de formas diferentes e momentos diferentes. E, além desse equilíbrio das atividades, também a possibilidade de ter os materiais necessários para dar apoio a esse processo de aprendizagem. E a educação inclusiva. Ah, Luciana, então a gente não tem mais educação especial? Sim, nós temos educação especial porque existe um conhecimento que foi trilhado, que foi exercitado, que foi construído ao longo dos anos. Mas ele, em algum momento, ele se transforma numa educação inclusiva porque uma estratégia, uma determinada sistematização, formalização que eu vou fazer para um aluno, pensando no aluno com deficiência, na responsabilidade que eu tenho de fazer para que aquele aluno com deficiência possa desenvolver essa aprendizagem, essa estratégia também pode ser utilizada para outros alunos que não têm deficiência, mas que por algum motivo, né, dos mais diversos, seja de forma temporária ou permanente, ele também precise fazer uso daquela estratégia. Ele também seja beneficiado, né, daquilo que foi pensado na organização. E aí, quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente está falando de currículo, nós estamos falando de avaliação, nós estamos falando de metodologia de ensino, que seja inclusiva para poder agregar todos os pontos. Então, é nesse formato, é nesse modelo social que está balizado nesses 4 parâmetros que nós, então, falamos da construção do PEI, do Plano Educacional Individualizado. Muitos documentos, eles tratam do PEI, do PDI, e aí eu vou chamar aqui de plano, tá? Em alguns momentos eu vou chamar de plano, em outros de PEI, tá? Eles tratam dessa ferramenta trazendo um norte, trazendo aquilo que se considera importante, que esteja presente no PEI, esteja presente no plano, para que então favoreça melhor a aprendizagem dos alunos. Mas esses documentos, eles não trazem um modelo, tá? Então, nesse momento, tá, ao longo da nossa discussão, da nossa conversa, eu vou dividir com vocês, em cima das minhas pesquisas, em cima das minhas vivências, dos meus estudos e da minha prática profissional, o modelo de PEI que hoje eu considero mais significativo e que melhor atende às necessidades, então, dos sujeitos com os quais eu convivo. Então, no modelo de PEI que eu vou apresentar para vocês, nós vamos falar de modalidades de aprendizagem, nós vamos falar de currículo, nós vamos falar das necessidades pedagógicas específicas, nós vamos falar da avaliação diagnóstica e nós vamos falar das estratégias. O modelo de PEI que eu vou apresentar para vocês, que é o que eu utilizo, ele traz essas 5 nuances. E mais para frente eu vou apresentar para vocês, então, um diferencial que eu gosto de dividir quando a gente está falando daqueles alunos que já cumpriram uma determinada etapa de escolarização, que já chegaram numa faixa etária mais avançada, e a gente precisa, então, dar um up para essa pessoa com deficiência, para que ela entenda que educação é para toda a vida, mas não escola é para toda a vida, tá bom? Então, nós vamos estar conversando sobre isso. Mas, para que a gente possa, então, ampliar um pouquinho mais essa nossa discussão, eu gostaria de estar dividindo aqui com vocês um vídeo que eu considero muito interessante para a nossa discussão sobre PEI e autismo, tá bom?
educação inclusiva é um conceito que ele está sempre em movimento, porque para eu desenvolver uma educação de fato inclusiva, eu tenho que perceber quem é que está de fora. A educação é direito humano, só que às vezes tem parcela da população que a gente nem percebe que está de fora, porque a gente, quase como se a gente não sentisse falta. E esse é o caso das pessoas com deficiência. As crianças com autismo, elas, quando entram na escola, elas estabelecem de pronto um desafio. Como fazer? Quando o Vitor estava com 6 para 7 anos, foi a primeira vez que eu entendi, que eu conheci mesmo o que era o preconceito, né, com relação à inclusão escolar. O Vitor foi negado a matrícula em aproximadamente 8 escolas. As escolas falavam que não estavam preparadas e tal. Na época a gente também não tinha assim, uma legislação que protegesse a matrícula, né? Mas uma que me impactou muito foi uma escola que eu cheguei para conversar e falei, eu queria conhecer a equipe e tal, porque eu vou trazer meu filho. E aí na secretaria mesmo ela falou, olha gente, mas a gente não tem ninguém, assim, uma equipe. Eu falei, não, mas a gente constrói junto e tal, né? Ela falou, olha, mas se você quiser colocar aqui, você pode colocar. Mas eu vou logo te contar que tinha um menino igual a ele, um ano passado, e juntou uma turma e deixou esse menino pelado um dia na escola. Então, se você quiser trazer ele pra cá, você traz, mas a gente não garante nada. Aí eu entendi, eu falei, opa, peraí, que tem uma realidade aí que eu não conhecia e que eu vou ter que lidar com ela. Não raro os pais, eles relatam, né, a vivência de uma maratona, de uma maratona de baixas expectativas. Então, desde o nascimento, então, olha, tudo bem, mas é que ele não vai fazer tudo que uma criança faz. Talvez seja melhor que ele nem vá para a escola, né, porque talvez ele não aprenda mesmo. Essas verdadeiras sentenças mostram que a gente ainda tem muito a evoluir no sentido da perspectiva da inclusão. Porque eu absolutamente não sei qual é o potencial da pessoa enquanto eu não aposto. Até pouco tempo, na história da educação, a única alternativa para esses alunos era a escola especial, né? Era a escola segregada, que fez um papel muito importante. Mas a escola que separa, ela limita muito o convívio, a interação e a troca dos estudantes com o restante da comunidade escolar. E esses são ingredientes fundamentais para que esse aluno seja desafiado. Me lembro que todo ano eu ia visitar uma escola especial e eu ficava com muita dúvida se eu não devia colocar o Vitor ali. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não era aquilo. Eu acreditava que eu tinha que levar essa informação para a escola regular. Eu sempre acreditei que o Vitor tinha que estar com uma comunidade que não era a mesma comunidade dele. Porque se eu limitasse ele a conviver só com pessoas que têm a mesma dificuldade que ele não seria exposto aos desafios que o mundo tem. Para nós é uma conquista muito grande ter o Vitor aqui, incluído e adaptado. Principalmente porque uma das barreiras mais importantes dentro do TEA é a questão da comunicação e as questões das alterações comportamentais. Isso gera uma barreira que é a barreira atitudinal, que significa como que a comunidade, as pessoas e o espaço criam a imagem desse aluno e se referem a ele. Eu sinto que para o Vitor estar na escola é um momento que ele tem responsabilidade na vida dele. Ele encara a escola de uma maneira muito forte. Eles tendo a interação com o outro, o contato com o outro, que é a coisa que eles têm mais dificuldade, dividir o mesmo ambiente com uma outra criança, é muito importante na vida deles. A articulação desde o porteiro, a merendeira, o merendeiro, a coordenação, a gestão, né, escolar, é um movimento que tem que ser constante. Se o professor só fizer o trabalho, a gente tem uma inclusão assim muito de fachada, porque ele fica sem força para movimentar toda uma situação, né? Então é preciso que toda essa rede esteja trabalhando em consonância. A inclusão, ela requer então serviços especializados de apoio a esse aluno, recursos diferenciados. Então tudo isso o profissional de AE, que é o professor de atendimento educacional especializado, ele tem por obrigação organizar o ensino com base nesses suportes.
para que esse aluno também tenha essa base de acesso ao currículo. Não é o que funciona para o aluno com autismo, mas o que funciona para aquele ser humano. A gente tende a achar que é possível a gente começar a criar estratégias por tipo de deficiência ou por perfil de estudante. Quando, na verdade, a gente precisa entender a história daquele aluno e pensar o que funciona para ele. No fundo, existem diferentes formas de aprender. A gente vê poucas pessoas com deficiência nos diversos lugares sociais. Então, nos shoppings, nos clubes. E a gente sabe que elas existem, elas estão na sociedade. E isso é tão real que a demanda de alunos com deficiência nas escolas, principalmente de 2005, 2006 para cá, mais do que triplicou. Então, se esses alunos estavam aonde? Essas pessoas estão aonde se estão somente na escola? Então, é importante esse movimento de inclusão, porque a partir do convívio escolar, você vai criando uma cultura de convivência, uma cultura de acesso a direitos. As relações humanas, elas são aprendidas. Então, quando a gente aprende a estabelecer essas relações, a gente leva essas relações da escola para fora. E aí, obviamente, tem um impacto em toda a sociedade. O fato da gente, por exemplo, não saber como a gente cumprimenta uma pessoa cega, não é falta de informação, é falta de convivência. A conquista do protagonismo da pessoa com deficiência, a luta das famílias da pessoa com deficiência, invalidar o direito de estar na escola regular, é uma modificação social mundial. Tem barreiras imensas ainda, extremas, porque a gente tem que chacoalhar a sociedade que durante muito tempo tirou essa população da participação, não acreditou no potencial dessa população e desacreditou essas próprias pessoas do seu potencial. E isso é muito sério. Então, a gente tem uma dívida muito grande com essa população. E a gente precisa assumir o compromisso de garantir a inclusão dessa população. Todo esse movimento não é uma coincidência, né? Esse é um movimento mundial em prol da gente ampliar a nossa perspectiva de humanidade. Parece um pouco messiânico, talvez, mas não é. Porque a gente vai ampliando essa ideia do que é humano, a gente consegue entender que a deficiência não é um acidente de percurso, ela não é uma exceção, ela faz parte do mosaico das diferenças humanas. Se de repente, talvez, aos 21 anos, e 22, ele seja capaz de pegar o metrô sozinho, essa é a conquista, né? Não tem problema ele ter steams, né, no meio do metrô. Outras pessoas vão conviver e vão falar, acho que esse cara é autista, né? Ele não vai ser uma pessoa tão esquisita, que vai incomodar tanto. A gente se incomoda com as deficiências porque a gente não conviveu com elas, a gente não sabe como lidar com elas. E no momento que a gente vai convivendo, esses incômodos, eles deixam de existir. Você para mesmo de ver a deficiência desse ser humano e começa a olhar um ser humano. Bom, fica aí uma dica, né? Vocês devem ter visto ali no finalzinho, quando fala autismo e realidade. É uma série de vídeos que vão falando sobre a situação do autismo em diferentes contextos. Contexto escolar, contexto de trabalho, enfim. E aí esse vídeo eu considero bem interessante, quis estar dividindo aqui com vocês. E aí eu queria que vocês assim, né, tivessem percebido a movimentação do Vitor pela escola, né, como ele circula pelos diferentes ambientes da escola, como em diferentes momentos ele é apoiado, a mediação vai acontecendo por diferentes atores, né? Ele parece, como é dito ali em algum momento, né, pela professora do AE, incluído e adaptado a esse ambiente, a essa ambiência escolar, porque foi feito todo um trabalho com o Vitor para que ele então pudesse conseguir se organizar nesse espaço escolar, participar das atividades. Vocês viram que em sala de aula
em alguns momentos ele está na frente da sala, junto com todo mundo, com todos os outros. Em outros momentos ele está mais lá no fundo da sala, recebendo, né, uma atenção individualizada. Mas ele participa do refeitório, ele participa ali do lanche, enfim, ele participa de todas as atividades que são propostas, tendo respeitado os seus limites de atuação e tendo sido também potencializadas as suas habilidades, que são mais significativas. Quando nós construímos o PEI, nós então alinhamos todos esses detalhes para a gente possa então organizar essa vida escolar, essa vida desse sujeito, tanto para dentro do espaço escolar, como em alguns momentos para fora dos muros da escola. Pois em algumas situações de aprendizagem, elas não estão somente no espaço escolar. A gente pode estar levando isso para outros espaços, até para as situações das atividades escolares que vão ser feitas em casa, para que a gente possa ajudar esse aluno a que ele possa fazer um alinhamento cognitivo entre aquilo que é ensinado no espaço escolar e aquilo que ele vai encontrar fora desse espaço. Então, quando eu trago para vocês esse vídeo, e aí em vários momentos, né, as pessoas então que vão dando alguns dos depoimentos, elas vão apontando quais são esses caminhos, o que é importante que a gente esteja fundamentando. Em algum momento, uma das pessoas fala, inclusive, sobre as expectativas e as possibilidades que, então, a gente trata quando a gente fala da pessoa com deficiência, e principalmente quando a gente fala do autismo, né? O autismo, em alguns momentos, ele acaba ainda sendo considerado um sujeito ainda a ser conhecido. Eu confesso que eu acho isso até um pouco redundante, porque eu acho que todas as pessoas elas estão aí para serem conhecidas, porque ninguém é igual a ninguém, né? As pessoas são diferentes. Mas, enfim, no caso do autismo, é por isso que nós falamos de espectro, porque nós estamos falando de um sujeito com uma deficiência, mas que vai apresentar nuances completamente diferentes. Então, o reconhecimento dessas nuances, né, elas precisam ser potencializadas, elas precisam ser compreendidas para que dentro desse sistema educacional inclusivo nós saibamos como lidar com as características e o que precisamos então estar desenvolvendo com esses indivíduos, com esses sujeitos. O vídeo ele traz para a gente um recorte do que é esse sistema educacional inclusivo. Vocês viram que o professor do AE está ali, o professor da classe comum está ali, a gestora está ali, os agentes escolares, os inspetores escolares estão, o profissional de apoio escolar, a família, né, o psicólogo, todos estão ali atuando para juntos poderem então planificar as ações que serão necessárias para que o Vitor possa hoje demonstrar para a gente que a inclusão ali está se efetivando. Não só do ponto de vista da participação das situações de aprendizagem, como eu coloquei para vocês, mas do ponto de vista do acesso ao ensino, né? Então, quando nós formos, né, desenvolver o nosso PEI, o que é que a gente precisa levar em consideração? Como ali foi dito em algum momento, as habilidades desse sujeito. Do que a gente está falando primeiro? Então, quando eu começo a pensar no meu sujeito com deficiência, principalmente quando eu começo a pensar no meu sujeito com quadro de TEA, eu preciso, no primeiro momento, entender como que esse sujeito aprende. Qual é a modalidade de aprendizagem desse sujeito, tá? Essa pessoa, quando ela está num ambiente de aprendizagem, aí eu não estou falando só de escola, né? Como eu sinalizo aqui para vocês, trago para vocês algumas fotos, né, de diferentes espaços. Nós sabemos que nós, sujeitos, nós aprendemos o tempo todo em diferentes lugares. Aprendemos coisas diferentes. Aprendemos coisas positivas, aprendemos coisas negativas. Mas nós aprendemos. Quando estamos nessas situações de aprendizagem, qual é o formato que chega primeiro? O que é que chama mais a nossa atenção? É aquilo que vem de um canal visual? É aquilo que vem de um canal auditivo? É quando eu vejo, eu escuto, mas em algum momento eu paro para escrever, né?
qual é a minha modalidade de aprendizagem? De que forma eu consigo perceber melhor o mundo, tá? Então, essa possibilidade de entender como que essa modalidade de aprendizagem se constrói em cada sujeito é um primeiro momento para que eu possa, então, organizar as atividades. Quando eu não consigo, num primeiro momento, perceber isso, entender, eu preciso criar diferentes situações de aprendizagem e muitas das vezes eu preciso orientar a família que faça isso de uma forma mais didática, digamos assim. Crie diferentes situações em casa para que a própria família possa perceber também o que é que chama mais a atenção do seu filho ou da sua filha. E aí essa modalidade de aprendizagem, ela vai nos dar então a possibilidade de iniciar um trabalho com esse sujeito. Eu coloco aqui uma dica, tá, para vocês. Logo aqui embaixo do slide, eu apresento para vocês o questionário VARC. Se vocês quiserem, vocês podem estar copiando esse link, ou então podem jogar no Google mesmo, questionário VARC. O que é o questionário VARC? É uma série de perguntinhas sobre situações do cotidiano, e ao final dessas perguntas, são 10 ou 12 perguntas, tá? Não são muitas. Ao final dessas perguntas, ele te traz como resultado a sua modalidade de aprendizagem. Ele traz para você quais são os pontos, quais são as áreas que mais te ajudam a compreender o mundo. É importante salientar uma coisa. Nós não temos somente um canal, né? Nós temos o canal visual, nós temos o canal auditivo, nós temos o canal sinestésico, tá? Só que nós temos um desses canais que acaba prevalecendo um pouco mais, que acaba ganhando um pouco mais de força e acaba sendo aquele canal que a gente mais retém, né, as informações e mais consegue coordenar essas informações. Então, para quem quiser fazer uma autotestagem, digamos aqui, fica aqui a dica do questionário VARC, e é algo que, dependendo da faixa etária, dá para fazer também com os seus alunos, com os sujeitos com os quais você atende, se você tiver alguma dificuldade de perceber qual é a sua modalidade de aprendizagem, né? E uma vez que eu, então, encontro essa modalidade, uma vez que eu entendo essa modalidade de aprendizagem, eu acabo concentrando um pouco mais as minhas propostas de atividade para essa modalidade, porque eu sei que é um facilitador. E eu não esqueço as outras, mas eu acabo sim me debruçando um pouco mais sobre aquela, porque eu sei, como eu disse, que vai ser um facilitador para esse sujeito. E aí eu trago para vocês 3 fotinhos de uma situação, né, dentro de um ambiente escolar. E aí eu destaco ali o visual, o auditivo, o tátil, o sinestésico. Por quê? Porque nessa situação aqui, né, vou relatar um pouquinho, vou contextualizar para vocês poderem entender, né? Nós temos aqui uma turma de 5º ano, tá? É uma turminha de 5º ano. Nós temos dentro desse grupamento, e aí eu vou fazer essa diferenciação simplesmente por uma questão didática, nós temos dentro desse grupamento aproximadamente 30 alunos, tá? E 2 alunos com deficiência fazendo parte desse grupamento aqui de 5º ano, tá? Esses 2 alunos com deficiência, um com deficiência intelectual e o outro autista, né, com as suas mais diferentes características, e aí eu estou falando da deficiência, mas nós estamos falando de sujeitos, né, que têm questões com concentração, com atenção, questões com alfabetização. Então, para algum desses sujeitos, né, para um deles, o letramento imagético que era então um suporte para que ele pudesse estar fazendo, se apoiando da questão da leitura e da escrita, né? Outros já tinham alfabetização mais consolidada do ponto de vista do código alfabético, mas uma baixa concentração, né? Então, todas essas crianças, todos esses alunos, eles tinham modalidades de aprendizagem diferentes. A turma toda, porque são sujeitos diferentes. Então, quando você propõe uma atividade e você quebra essa atividade em diferentes etapas e focando em alguns momentos modalidades de aprendizagem diferentes, você está proporcionando, então, que todos os alunos, em algum momento,
possam participar dessa situação. Então, aí foi a confecção de um bolo, mas antes de chegar na prática, né, da confecção do bolo, teve a receita utilizada pelo código alfabético, teve a receita feita por letramento imagético, teve a leitura dessa receita, a codificação dessa leitura, quer dizer, eu leio aquele texto, seja pelo código alfabético, seja pelo letramento imagético, e aí eu então raciocino, planejo como então eu vou executar essa receita. E aí depois teve a questão do ensino colaborativo. Os alunos então se dividiram em grupo para que a partir da receita eles pudessem combinar entre eles quais os ingredientes que cada grupo iria trazer. E aí dentro de cada grupo rola uma dinâmica de organização sobre esses ingredientes. Qual é o ingrediente que eu vou trazer? Quem vai comprar? Né? Quem vai no mercado para comprar? Quem vai trazer o dinheiro? Quanto, né? Qual o valor que cada um teria que contribuir para poder comprar aquele ingrediente? Né? Essa dinâmica comunicativa, fazer a escrita, né? O registro da participação de cada um, enfim, para que então, no momento da prática, digamos assim, da receita dentro de sala de aula, todas essas outras etapas já tivessem sido cumpridas. Então, houve participação da situação de aprendizagem de todos eles, nessa dinâmica, nessas etapas, como eu coloquei para vocês, e as modalidades de aprendizagem, então, foram respeitadas. Se naquele momento o profissional tem alguma dúvida de qual seja a modalidade de aprendizagem que é mais assertiva, eu vou, então, canalizar aqui para o nosso sujeito, né, com o quadro de TEA. Qual seria a modalidade de aprendizagem que seria mais assertiva para ele, ou seja, que chama mais atenção, que faz com que ele possa participar mais? Nessas mais variadas etapas, o profissional teve a oportunidade de, em cada etapa, observar de que forma, então, o atenderia melhor. E aí eu digo para vocês que, nesse caso, deste sujeito com quadro de TEA nessa situação, o campo visual e o campo sinestésico são aqueles que prevalecem mais. Né? O letramento imagético, a visualização da tarefa. Ele foi encarregado, então, de fazer a compra do ingrediente do seu grupo. E aí, para que ele pudesse fazer isso, se fez recorte de encarte de mercado, para que ele, então, pudesse levar para casa qual era o ingrediente que ele teria que levar. Tá? Então, aqui, a compreensão da modalidade de aprendizagem é muito importante para que a gente possa elaborar esse trabalho. Num segundo momento, né, depois da gente entender essa modalidade, eu preciso, então, compreender o processo de ensino e aprendizagem desse aluno com deficiência. E aí a gente já está fazendo uma caminhada para essa individualização e, posteriormente, a personalização do ensino para esse sujeito. Né? Como é que essa aprendizagem se dá? Como é que é o conhecimento desse indivíduo? Avaliar as suas necessidades. E aí a gente está falando, nesse primeiro momento, de uma avaliação diagnóstica, de uma avaliação que é mais acadêmica, sim, que é para que eu possa compreender quais são os conhecimentos que esse aluno conseguiu trilhar até aquele momento, esteja ele no 5º ano, esteja ele no ensino médio, esteja ele na educação infantil, o que é que esse sujeito já conseguiu compreender de mundo, né? E aí eu tenho alguns parâmetros, né? Eu tenho alguns parâmetros curriculares para me ajudar a pensar nisso, né? E o que eu acho que poderia ser alcançado dentro do ano escolar que esse aluno está, e que então nós precisaríamos, né, estar elaborando os recursos para que ele possa fazer esse alcance. Então, nessa avaliação que é funcional, né, e aí a avaliação diagnóstica, nesse momento, as questões acadêmicas, elas vão estar voltadas para uma funcionalidade, ou seja, como é que esse sujeito expressa esse conhecimento, como é que esse sujeito sistematiza esse conhecimento, como é que esse sujeito me mostra, me aponta como que esse conhecimento vem sendo desenvolvido. Eu preciso, então, estar também acompanhando essa avaliação diagnóstica dentro de algumas referências, né? Motoras, cognitivas, emocionais, né? O lidar com as outras pessoas que estão no seu entorno. Então, o levantamento dessas habilidades
junto com a avaliação diagnóstica, vão me dar, então, um outro perfil da possibilidade, então, que eu tenho de estar atuando com esse sujeito, principalmente com esse sujeito com quadro de TEA, tá? Currículo. Currículo é um outro ponto importante para que nós estejamos falando de PEI, tá? Eu estou trabalhando com vocês os fundamentos, as dimensões, e depois eu vou mostrar para vocês, então, o modelo de PEI, como eu disse para vocês que eu uso na minha atuação. Nessas fotos aqui, eu exemplifico para vocês a possibilidade que nós temos de lidar com essa diversidade e o repertório curricular. São imagens, são fotos de diferentes grupamentos, de diferentes pessoas com deficiência que têm diferentes necessidades. Então, vocês podem ver pelas fotos que eu tenho aqui, desde sujeitos com uma faixa etária menor, até sujeitos com uma faixa etária mais elevada, em situações que estão dentro de sala de aula e situações que estão fora de sala de aula. Essas situações todas, elas então são consequência de uma organização curricular e da diversidade que eu tenho presente para essa organização curricular. Então, eu preciso primeiro entender, pensar, fazer aqui uma autoanálise do que eu entendo por currículo. O que será currículo para mim? Será que currículo envolve os conteúdos escolares? E aí eu estou falando de português, de matemática, de história, de geografia. Será que o currículo ele compreende para mim as habilidades que eu vou desenvolver naquele sujeito, como o conhecimento do dinheiro, como diferenciação entre letras e numerais, como conseguir trabalhar com as operações matemáticas de forma do meu cotidiano. Eu trabalho com essas operações matemáticas de uma forma mais abstrata, eu consigo fazer uma generalização a nível de operação matemática, a nível mental. Eu preciso do concreto, né? Eu preciso ali do material concreto para que eu possa, então, realizar essa operação matemática. Todos esses exemplos que eu dei para vocês fazem parte do currículo. Não vou discutir com vocês currículo certo, currículo errado, porque a gente não vai caminhar nessa discussão, porque eu acho que aqui não cabe isso, né? Mas, assim, a gente precisa entender, cada um de nós precisa entender qual é o conceito de currículo que eu tenho que baliza as minhas ações. Então, como eu divido aqui com vocês, o currículo escolar, ele é um instrumento essencial. A minha compreensão de currículo, o tipo de currículo, o formato que a escola, que trabalha com um aluno com deficiência, que trabalha com um aluno com TEA, desenvolve, ela vai fazer com que eu caminhe com estratégias X ou com estratégias Y, para que então esse aluno possa ter acesso a esse currículo. Agora, eu preciso entender que essas estratégias, elas precisam dar atenção à diversidade de necessidades que esse sujeito apresenta, para que ele então possa participar das atividades e possa ter acesso ao currículo, né? Como eu digo aqui, uma vez que você atende a essa diversidade, você precisa preconizar ações que não dificultem o acesso, mas que balizem que esse currículo possa ser apropriado para esse sujeito. Vamos discutir um pouquinho mais sobre essa questão de currículo. Então, do que é que eu estou falando quando eu falo de currículo e diversidade? Eu estou falando de currículo adaptado, estou falando de currículo flexibilizado e estou falando de currículo funcional. Para quem estuda currículo, para quem tem o desejo de se aprofundar sobre as discussões curriculares, em algumas leituras vocês não vão encontrar essa diferenciação, tá, de currículo.
Em muitos lugares vocês vão encontrar, inclusive, currículo adaptado e currículo flexibilizado sendo tratado da mesma forma, como se tivessem o mesmo significado, tá? Eu faço esse tratamento diferenciado e vou explicar para vocês por quê, justamente por conta das estratégias que são montadas para que essa diversidade receba devida atenção dentro do tratamento curricular. Agora, é importante que, independente de ser adaptado, flexibilizado ou funcional, a gente não possa perder de vista que todo currículo ele se constitui no cotidiano. Um currículo que ele é meramente um ilustrador, uma listagem, seja de conteúdos, seja de habilidades, mas que você não possa perceber que aquele aluno realmente esteja aprendendo, esteja desenvolvendo aquilo que é pautado no currículo, porque ele está totalmente fora do seu cotidiano, porque ele não se encontra nas relações de conhecimento daquilo que ele tem dentro da escola e daquilo que ele vivencia no seu cotidiano, ele acaba não sendo um currículo de fato que seja significativo para os nossos alunos, sejam eles com ou sem deficiência, mas principalmente os alunos com deficiência, os alunos com quadro de TEA. Então, vamos dialogar um pouquinho mais sobre esse currículo, tá? O que é que, então, eu chamo de currículo adaptado, né? Em alguns momentos, vocês vão encontrar alguns sujeitos que eles possuem competências acadêmicas, e aí estamos falando de competências acadêmicas no sentido de estarmos nos referenciando ao conhecimento escolar, tá? Então, em alguns momentos, vocês vão se encontrar com alunos que eles têm competências para acompanhar aquele currículo, ou seja, aquilo que está como meta, como objetivo, aquilo que está alinhado dentro da proposta curricular daquela escola. Você não precisa fazer adaptações no currículo, mas você precisa desenvolver recursos, em alguns momentos até de baixa tecnologia, para que esse aluno, então, possa estar tendo acesso àquele currículo. Aí eu vou voltar até um pouquinho naquelas fotinhas que eu mostrei para vocês anteriormente. Quando a gente olha essa imagem aqui maior, tá? Do lado direito, que vocês estão vendo todos esses alunos aqui trabalhando, são alunos, tá? Que em sua maioria, eles possuem as competências acadêmicas para estar trabalhando com um currículo do seu ano escolar, que a escola fornece, mas em algum momento, não todos, para algumas metas alinhadas no currículo escolar, para alguns conteúdos, nós precisamos adaptar o material, tá? Nós precisamos, então, pegar algum tipo de recurso, né, com os materiais, aí eu falo de baixo custo, porque em alguns momentos a gente está falando de papel, a gente está falando de EVA, a gente está falando de pregador de roupa, enfim, né, materiais de baixo custo, que eu faço uma reorganização desse material só para que esse aluno possa sistematizar aquele conhecimento ou para que ele possa acompanhar um pouquinho mais aquele conhecimento daquele conteúdo. Então, a gente, nesse momento, está falando de um currículo adaptado, porque eu não precisei mexer naquele conteúdo. Ou então, como eu digo ali, de uma mediação intermitente. O que é essa? É aquela mediação que ela acontece em determinadas situações de aprendizagem, em determinados momentos. Como, por exemplo, eu tenho um aluno que lê e escreve, mas quando ele recebe uma tarefa, quando ele vai ler o enunciado daquela tarefa, a sua primeira leitura é uma leitura que ele não compreende, né? E aí ele precisa de uma segunda leitura, não dele mesmo, mas uma segunda leitura de uma outra pessoa, que pode ser o professor da turma dele, que pode ser um profissional de apoio. E aí, quando essa segunda leitura é feita por uma outra pessoa, e pelo simples fato dele escutar uma outra pessoa fazendo a leitura para ele, essa audição da segunda leitura o ajuda, então, a executar a tarefa. E ele ali, então, realiza a tarefa sozinho, tá bom? Bom, currículo flexibilizado. O currículo flexibilizado, então, é quando nós temos um aluno
que aí ele já não possui todas as competências acadêmicas ou algumas competências acadêmicas em algumas metas, em alguns conteúdos curriculares, e para isso ele já vai precisar de algumas adaptações mais significativas, tá? Em algum momento, essas adaptações elas vão envolver uma revisão mais sistemática, tá, dos conteúdos escolares ou das habilidades previstas, para que então a gente possa reorganizar os objetivos, reorganizar os conteúdos ou algumas vezes reorganizar até a metodologia de ensino. Então, vamos buscar aí uma área específica, tá? E aí eu vou voltar novamente lá naquelas fotinhas para poder exemplificar para vocês. Que aí a gente está falando desse grupinho, tá? Onde até eu apareço aqui na foto, do lado esquerdo mais abaixo, onde são crianças, alunos que a gente já trabalhava mais com o currículo flexibilizado, porque eles tinham algumas situações específicas onde a gente tinha que fazer modificações no currículo. Então, por exemplo, né, por conta da dificuldade de compreensão de uma função cognitiva que levasse a uma capacidade maior de generalizações e de trabalhar abstrações, para esse grupo, por exemplo, as aulas de ciências elas não eram sistematizadas depois em atividades, por exemplo, no papel, ou de atividades no livro didático. Todas as atividades de ciências elas eram desenvolvidas a partir de experimentos que eram feitos ou na sala de aula ou em espaços externos da sala de aula. E aí toda a sistematização de aprendizagem, todo o processo de avaliação desses sujeitos se dava nesses experimentos de ciências, como eu falei, práticos, de atividades práticas para com esses alunos. Então, a gente está fazendo aí uma modificação, olha só, da metodologia de ensino, do formato de avaliação, porque aí a gente sai do instrumento prova para, por exemplo, em alguns momentos, filmar ou fotografar esses experimentos que esses alunos participavam. Em alguns momentos, nós fotografamos as etapas dos experimentos e como cada um desses alunos, então, se movimentou, se organizou para participar das etapas, né, desses experimentos. Então, tudo isso foi sendo feita, então, uma modificação curricular para que em algum momento a gente pudesse chegar nessa estratégia. E aí, como é que eu modifico isso curricularmente? Quando eu faço a leitura do currículo e vejo que em alguns momentos, algumas situações sinalizadas no currículo envolveria, e aí eu estou falando especificamente de ciências, porque é esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui. E aí que isso me envolveria, então, uma sistematização de papel, de livro didático, enfim, uma sistematização que envolveria mais uma generalização de aprendizagem, e uma vez que entendendo que esses alunos não poderiam participar dessa forma, eu modifico, então, o currículo para que, inclusive, eu possa justificar as situações de aprendizagem e as demais adaptações que eu estou fazendo, tá? Então, nesse sentido, quando a gente fala de currículo flexibilizado, eu estou falando, então, de recursos que serão cada vez mais personalizados. Porque eu posso elaborar um recurso, eu posso elaborar uma situação de aprendizagem como essa que eu falei, das experiências de ciências, que vão servir para um aluno com quadro de TEA, mas não vai servir para outro aluno que também tenha quadro de TEA, porque os dois são autistas, mas eles têm necessidades diferentes, eles têm possibilidades de atenção diferentes, eles têm possibilidades de comunicação diferentes, eles têm possibilidades de relação pessoal diferentes. Então, essas diferenças vão fazer com que a personalização seja diferente e, consequentemente, a sistematização dessa mediação também. Para alguns desses alunos, então, que eu vou ter o currículo flexibilizado, eu vou estar atenta onde eu posso ter um profissional de apoio, sim, que precise estar mais próximo ali daquele sujeito.
enquanto que para outros eu vou precisar, de repente, de um recurso tecnológico que não seja de baixa tecnologia, que seja de alta tecnologia. Mas isso vai depender, claro, de cada situação de aprendizagem, de cada modalidade de aprendizagem, né, e de cada currículo que eu esteja elaborando para esse aluno. Tá? E o currículo funcional? Então, o currículo funcional ele está para aqueles alunos que, por uma série de questões, né, do seu contexto de vida, uma série de questões que são apresentadas com uma limitação maior a respeito da sua deficiência, eles não conseguem, do ponto de vista acadêmico, apresentar competências suficientes para acompanhar o currículo que é apresentado para eles dentro do ambiente escolar. Então, ele se torna funcional porque eu preciso canalizar o meu currículo para entender a modalidade de aprendizagem desse sujeito, o que ele conhece de mundo, o que ele conseguiu construir de conceito de mundo, os seus centros de interesse, eles surgem, né, eles emergem com uma força muito maior, e aí eu então faço outro movimento. Eu faço um movimento de construção desse currículo, e aí eu deixo de falar de adaptação, estou falando de construção mesmo. Eu faço um movimento de construir esse currículo em cima dessas habilidades que são apresentadas, baseadas nesse tripé que eu acabei de relacionar para vocês. E aí eu mais uma vez vou recorrer lá naquelas fotinhos para poder então exemplificar para vocês. Essas 3 fotos aqui do meio, que estão justamente fora do ambiente de sala de aula, como eu relatei para vocês. O que nós temos aqui? Né? Nós temos um ambiente de cozinha, nós temos um ambiente de jardinagem e nós temos aqui um ambiente de teatro. Então, nessas 3 situações, os grupos que aqui estão são grupos de sujeitos que, como eu falei, não têm competência acadêmica, não conseguiram desenvolver do ponto de vista do conhecimento acadêmico competência suficiente para estarem acompanhando esse currículo que é apresentado no espaço escolar, né? E dentro dos seus centros de interesses, a gente vai, então, construindo essas possibilidades, essas habilidades em cima daquilo que eles mostram como de maior interesse. Então, por exemplo, né, o grupo aqui da cozinha, né? Quais são as rotinas desse grupo? A higienização do ambiente, a sua própria higienização, né? O uso desse uniforme, as receitas que são propostas, né? Tudo isso faz parte do universo aqui desse grupinho. Então, como é que eu trabalho, por exemplo, o letramento para esse grupo? Como é que eu trabalho as questões, as habilidades de geografia? Como é que eu trabalho matemática? Então, eu vou construir esse currículo mais funcional, muito em cima das habilidades, tá? Eu tenho as habilidades para português, para matemática, para história, para geografia, para ciências. E aí, então, eu vou construir essas habilidades a partir desse repertório de atividades que eles desenvolvem aqui na cozinha. Aqui na jardinagem, por exemplo, né, qual é a rotina? Como é que é o plantio? O plantio de uma flor é o mesmo plantio de um legume? Né? Quais são as estações do ano propícias para esse plantio? Quais são os plantios que merecem um cuidado maior com água, que não podem levar muita água? Qual é o tipo de terra? Então, essa rotina mais específica é que vai me ajudar a balizar, então, a construção desse currículo, como eu falei para vocês. Né? E aqui no caso da linguagem teatral, né? Qual é a história que eu vou ensinar? Quais são os personagens? Né? Que enredo é esse? Que adereços eu vou precisar para compor esse meu personagem? Então, a linguagem teatral, ela é então arcabouço que faz com que esse grupo aqui, né, esses alunos possam então se estar construindo um currículo funcional. Bom, então eu trouxe para vocês, né, as principais discussões, né, a respeito de currículo. Então, eu preciso ter, a partir do momento, vamos lá,
que eu já vi a modalidade de aprendizagem, que eu já conhecia as competências acadêmicas do meu aluno, eu preciso, então, entender qual é o currículo que vai ser mais assertivo para esse meu aluno, para esse meu sujeito com quadro de TEA. E no caso do currículo funcional, como nós estamos falando de algumas pessoas que, do ponto de vista acadêmico, vão ter limitações maiores, né, por essa incompetência, mas incompetência, volto a dizer, quando a gente faz um referencial de academia, de conhecimento acadêmico, e em alguns momentos, então, uma limitação um pouco maior das suas funções cognitivas, normalmente são sujeitos que precisam de atividades em ambientes integrados, né? Esses ambientes eles precisam criar toda uma estrutura para fundamentar a funcionalidade desse currículo e vão precisar de uma mediação realmente mais sistemática, né? Mais personalizada, que atenda então às suas necessidades. Bom, uma vez então que esse currículo foi construído, né? Então olha a caminhada que a gente foi fazendo. Uma vez então que eu entendi a modalidade de aprendizagem, fiz a avaliação, conheço as competências acadêmicas, eu elenquei, eu comecei então a trabalhar com esse currículo, eu já tenho algumas condições, né, de reconhecer algumas estratégias que vão estar no PEI para que eu possa então atender às necessidades desse aluno com deficiência, para que eu possa atender às necessidades desse aluno com TEA. Então eu já sei se ele é um sujeito verbal, não verbal, se ele é verbal, de que forma ele é verbal, se é através da polalia, se é através de palavras soltas, ou mesmo que ele seja verbal, com uma formação frasal, né, que consiga, que possibilite a dar funcionalidade à sua comunicação. Eu já sei se esse sujeito tem uma dificuldade maior de estar em ambientes com muitas pessoas, em ambientes com idosos, se ele não tem essa dificuldade. Eu já sei se é um sujeito que tem autonomia quando tem alguma necessidade de buscar outras pessoas para se apoiar, se é um sujeito que não tem essa autonomia, que precisa que a gente esteja ali próximo a ele, para que esteja mostrando para ele as possibilidades, né? Até mesmo no beber água, no ir ao banheiro. Eu já sei se é um sujeito que generaliza ou se é um sujeito que precisa ainda de atividades no concreto. Eu já sei se é um sujeito que gosta de música. Eu já sei se é um sujeito que gosta de ver desenhos. Eu já sei se é um sujeito que gosta de jogar bola. Eu já sei se é um sujeito que gosta de fazer construções, né, com os materiais. Então, eu já fui fazendo todo esse alinhavo. Eu já sei se é um sujeito, dependendo da faixa etária, que está ou não alfabetizado. Eu já sei se é um sujeito que consegue lidar com as operações matemáticas. Eu já sei se é um sujeito que consegue lidar com o currículo escolar de uma maneira mais apropriada ou nem tanto. Então, eu já tenho todo esse conhecimento e aí eu consigo trazer esse conhecimento para montar as estratégias do PEI, para então construir os recursos e para alinhar um pouco mais essa rede de apoio e essa estruturação que vai acontecer no espaço escolar, ok? Eu diferencio essas situações, né? Eu gerencio essas informações, eu organizo as estratégias e elas então vão para o PEI. E aí esse é o momento onde a individualização efetivamente acontece. Porque esse percurso que eu fui dividindo aqui com vocês, ele é um percurso individual. Ele é um percurso que eu vou fazer para cada aluno, para cada sujeito com quadro de TEA. Porque como nós estamos aqui falando o tempo todo que são sujeitos diferentes, esse percurso ele é individual. E aí quando eu começo a alinhar todo esse percurso, todas essas minhas informações, para então materializar no PEI, para materializar no plano educacional individualizado, eu estou fazendo a diferenciação pedagógica. Eu estou entendendo qual é a necessidade de cada aluno e eu vou então participar da construção da proposta curricular para cada um desses alunos, tá? Então, basicamente, o que constitui o meu PEI? Tá? A entrevista com essa família, ou podemos chamar aqui da anamnese, se a gente não estiver falando só
do Plano Educacional Individualizado, se a gente estiver falando do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individualizado, se a gente estiver falando de um plano de ação que balize, então, esse formato de trabalho. Né? Falamos da avaliação funcional pedagógica. A partir desse momento, nós, então, já conseguimos identificar quais são as necessidades pedagógicas desse meu aluno, quer dizer, o que ele conseguiu construir até aquele momento e o que ele precisa atender por conta do ano escolar em que ele se encontra. Nós vamos estar, então, falando da flexibilização curricular, e aí eu vou estar apontando se é currículo adaptado, se é currículo flexibilizado, se é currículo funcional. Aí, então, eu vou balizar o planejamento, né, desse meu professor, ou o planejamento desse terapeuta, que aí a gente vai fazer algumas modificações aqui, quando ele não é da área educacional, mas ele é um plano de ação, e eu vou estar falando depois da avaliação, não só desse aluno, mas da avaliação desse PEI, né? Aqui eu trago, então, a concretização de algumas estratégias, né? Quando eu trago aqui as diferentes nuances, quer dizer, quando eu estou ali em atividade individualizada, em atividade coletiva, quando eu monto um material, é porque eu já cumpri com todas essas etapas, né, como eu falei para vocês. Então, eu trago ali os exemplos do uso da comunicação alternativa, né, das pranchas, quando eu falo das funções cognitivas que precisam ser estimuladas, da condição motora, né, o planejamento de rotina, a interação com outros profissionais, porque às vezes algumas estratégias eu vou estar montando, eu vou estar organizando com outros profissionais, né, aqui pensando nas vivências, né, nas situações que eu já vivi. Estava aqui lembrando de um menino que até os 6 anos ele não tinha frequentado a escola. Então, né, nesse momento de educação infantil, ele ficava em casa com a mãe, né, a primeira infância dele foi com a mãe, e aos 6 anos ele vai para a escola. E aí é tudo muito novo, claro, ele precisa de um momento de adaptação, né, ele entra no primeiro ano com a proposta de então ser alfabetizado, só que ele não consegue ir para a sala de aula. Né? Isso para ele é um complicador muito grande, ele fica desregulado, ele fica disruptivo, ele circula pela escola toda, mas não vai para a sala de aula. E aí, em algum momento, um dos inspetores, né, um dos agentes educadores, consegue identificar o gosto dele por bola. E passa um bom tempo, então, levando esse menino para a quadra para que ele possa jogar bola. Então, quando a gente começa a dialogar sobre essas situações, a gente, então, né, coloca nesse diálogo o pedagogo da escola, o profissional de educação física e a professora. E aí, como é que a gente, então, aglutina todas essas situações? O fato de ele estar no primeiro ano da escola, como é que ele se adapta, como é que ele tem acesso ao currículo, que é uma questão de alfabetização, como é que, então, a gente promove que ele interaja com os outros alunos, né, com os colegas dele de sala de aula, como é que a gente dá conta de todo esse processo nesse momento? E aí, qual foi a estratégia que foi pensada inicialmente nesse espaço escolar? Né? Se mudou a rotina da turma toda. Tá? Durante 3 dias na semana, a turma inteira ia para a aula de educação física. Tá? Começava o dia, né, a rotina escolar com o professor de educação física e a professora da turma acompanhando, ok? E aí eles tinham um planejamento conjunto para que tivessem atividades lúdicas, mas essas atividades também estivessem ali alinhando alfabetização e letramento. Então, em alguns momentos, né, por exemplo, uma das atividades que eu acompanhei, né, que eu vi eles realizando, era que eles, em algum momento da quadra, eles botaram 3 caixas, né, e na frente de cada caixa tinha uma letra diferente. Eles enfileiraram, então, as turmas, os alunos, e aí eu vou falar isso, volto a dizer, de forma didática. O aluno, então, com quadro de TEA, ele tinha um pouco mais de dificuldade de estar ali naquela fileira, de aguardar o seu momento, de esperar o seu momento de jogar. Mas aí eles recebiam as bolas, e toda vez, né, que ele recebia a bola,
ele queria estar junto com os colegas, no sentido de poder também ter acesso àquela bola, né? E aí o que os professores faziam? Eles falavam palavras. E aí os alunos só podiam arremessar a bola para a caixa cuja letra correspondia àquela palavra que era ditada pelo professor. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Né? Que uma vez a gente tendo observado como era esse aluno, e sabendo mesmo da dificuldade mesmo dele de estar na turma, isso não significava que ele não teria acesso ao currículo assim como os outros. E aí, como fazer? Né? Como montar estratégias? Então, você vê quantos atores ficaram envolvidos ali naquele momento para que, então, essa estratégia pudesse ser elaborada, para que essa estratégia, então, fosse mais assertiva. Quer dizer, envolveu não só o nosso aluno com quadro de TEA, né? O nosso menino, como também a turma toda. E quem é que estava envolvido nisso? A gestão da escola, o professor de educação física, o professor da turma, o agente educador, né, o inspetor, que foi ele que percebeu primeiro esse interesse por bola desse menino. Então, olha quantas situações foram vivenciadas para que a gente, então, pudesse proporcionar para esse aluno essa vivência, tá? Aqui eu trago também diferentes situações de adaptação, né? Quer dizer, você tem um mesmo grupo, e aí aqui é um exemplo de quando a gente está falando de currículo adaptado, quer dizer, são alunos que estão todos trabalhando com o mesmo currículo, porque eram no mesmo ano escolar, mas que por necessidades diferentes eles precisavam de materiais diferentes para que então eles pudessem estar participando das atividades, tá? Então, esse percurso todo que nós fomos fazendo aqui foi para que a gente pudesse entender no primeiro momento a necessidade do PEI, entender essa ferramenta, que ferramenta é essa, o que envolve a construção do PEI, e como eu disse para vocês, eu vou dividir com vocês, né, o modelo de PEI com o qual eu trabalho, né, e aí eu botei ali por Luciane Frazão, que eu acho importante frisar, né, como eu disse no início e volto a falar, nós não temos um modelo único, vocês não vão encontrar documentos oficiais onde digam o modelo de PEI é esse. O que vocês vão encontrar na bibliografia, na literatura das pessoas que dialogam sobre esse assunto, são as bases, os fundamentos que ajudam a construir o PEI, tá? E se vocês, então, forem olhar para diferentes realidades educacionais, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, vocês vão encontrar, sim, diferentes modelos, né? Mas algumas situações, elas são, como eu falei, fundamentos básicos para que você possa construir um PEI. Você precisa conhecer esse aluno, você precisa entender quais são as principais características que ele apresenta, você precisa reconhecer as potencialidades, ou seja, o que esse aluno já consegue fazer com autonomia, né? O que esse sujeito já realiza com autonomia. Você precisa elencar quais são as necessidades, o que você entende que esse aluno, né, com esse sujeito, ele ainda precisa construir para que ele possa alcançar um mínimo de habilidades para participar das situações da escola e também do seu contexto de vida mais amplo, tá? E, por fim, como que esse PEI vai ser avaliado, como que esse sujeito, como que esse aluno vai ser avaliado, tá? Esse aqui é o modelito de PEI, tá? Que eu utilizo, como eu coloquei para vocês, né? Então, eu tenho na folha inicial uma apresentação, né? Uma identificação desse sujeito com o qual eu estou trabalhando, tá? Como eu comentei com vocês, eu faço, então, uma observação, crio situações, sejam elas no espaço escolar, de diferentes situações de aprendizagem, sejam elas no território, no ambiente, quando eu estou atuando como psicopedagoga, para entender qual é a modalidade de aprendizagem desse sujeito, e uma vez que eu reconheço essa modalidade de aprendizagem, eu lanço mão, então, de algumas possibilidades, né? Eu identifico e divido isso com os meus pares,
porque o PEI ele é para ser dividido com os pares, ele é para ter a participação da rede de apoio, família, terapeutas, escola, né? Para que eles possam, então, uma vez entendendo se esse sujeito é mais auditivo, se ele é mais visual, se ele é sinestésico, quais são as sugestões de atividades, então, que eu possa realizar para que esse sujeito tenha, então, ações mais assertivas, atividades que contemplem o seu centro de interesses, a sua modalidade de aprendizagem, né? Depois, eu tenho aqui um inventário de habilidades que me ajuda a fazer a avaliação diagnóstica. E aí, nesse inventário de habilidades, por exemplo, eu observo qual é o seu conhecimento do raciocínio matemático, como é que ele operacionaliza as operações matemáticas, né? Se ele já consegue generalizar, se é somente no concreto, se ele consegue fazer o reconhecimento de números, de algarismos em diferentes suportes, como o ônibus, como o relógio, tá? Eu vejo a questão da sua alfabetização, se ele consegue diferenciar letras de números, se ele conhece as letras do alfabeto, se ele faz formação de palavras a partir das letras do alfabeto, ou se ele só consegue fazer relações das letras do alfabeto com imagens, né? Como é que ele se comunica com as demais pessoas? Ele se comunica com uma funcionalidade? Ele se comunica somente apontando, né? Ele se comunica batendo, né? Porque em alguns momentos essa é a forma que ele reconhece de comunicação, de chamar atenção para si. Ele conta histórias, né? Ele consegue contar histórias com início, meio e fim. E aí sejam essa contação verbal, oral, ou seja através de imagens, ou seja através de objetos, né? Como é que ele se expressa? Do ponto de vista de leitura, ele lê. Se ele lê, ele consegue compreender aquilo que ele está lendo? Ou ele não lê, né? Então, que habilidades acadêmicas são essas? Né? E aí eu vou através da avaliação diagnóstica, e aí essa avaliação, dependendo da faixa etária, dependendo do ano escolar, quando esse sujeito com TEA chega, eu posso estar fazendo essa avaliação diagnóstica em alguns momentos, com atividades mais sistematizadas, com instrumentos de registros escritos, até para que eu possa compreender a competência dele acadêmica de lidar com esses registros, ou eu posso criar situações diferenciadas, né, desse processo de aprendizagem para poder perceber, então, como é que ele lida até com a situação escolar, né? E aí eu vejo também, posso perceber também algumas questões emocionais, questões sociais. Bom, depois disso, eu apresento a entrevista com a família, que é importante que a gente reconheça, que a gente entenda, né, como é que essa família atua com esse sujeito, como é que essa família organiza o seu processo de aprendizagem dentro de casa, como é que essa família estabelece regras, como é que ela se comunica com o seu filho, com a sua filha, ok? Qual é a rotina que essa família tem, se eles têm momentos de lazer, se eles têm momentos de comunicação com outras famílias, né, com outros parentes, como é que é a relação de vizinhança, saber também, né, como é que é o quadro de saúde geral desse sujeito, se toma medicação, se faz acompanhamento, como é que isso funciona, né, como é que isso se dá. Preciso conhecer um pouquinho dessa dinâmica e muitas das vezes nesse momento de entrevista, inclusive, que eu vou ter a possibilidade de conhecer um pouco mais quais são os interesses desse sujeito, né? Eu agora estou aqui me recordando de uma outra situação onde me pediram para acompanhar um menino autista, e aí a queixa que me chegou no primeiro momento é que ele em sala de aula não interagia e não participava de nenhuma das atividades que a professora então propunha. E que em algum momento, né, após algum momento de estar em sala de aula, ele então se levantava
e começava a circular pela sala e a fazer sons que as pessoas não compreendiam muito bem, né? E aí, uma das vezes que eu estava lá, eu vi, né, essa situação, e ele ficava pom, pim, pam, pem, uau, uau, né? Então, assim, o que eu consegui compreender naquele primeiro momento? Que, na medida em que ele não se interessava pelas situações, né, pelas propostas, pelas atividades que as pessoas ali, que a professora propunha para ele, né, ele ficava quieto na dele, mas chegava uma hora que é claro que aquilo cansava, né, e essa era a maneira que ele tinha de dizer que não estava gostando, né, que queria outra coisa, digamos assim. Mas como entender esses sons? E aí, né, por isso que agora quando eu falo sobre a entrevista da família, eu lembrei. Porque conversando com a família, o que a mãe me disse? Que apesar de não saber, né, de não estar alfabetizado, ele gostava muito de ficar folheando os gibis, né? Desculpa. As histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. E aí, olha que interessante. Quando ela me fala isso, qual foi a primeira coisa que me veio à mente? Que ele conseguia identificar os sons onomatopeicos que existiam, então, nas histórias em quadrinhos. Por isso que no momento em que ele ficava disruptivo, ele levantava e começava, então, a reproduzir aqueles sons daqueles balõezinhos dos sons onomatopeicos que tinham nas histórias, né? E aí, o que a gente fez? A gente, então, trabalhou histórias em quadrinhos, né? Eu falo a gente, eu e a professora, com toda a turma, para criar essa ambiência, para proporcionar atividades para ele, mas para a turma toda. E como era uma turma de terceiro ano, a gente não fugiu ao currículo da turma, porque a gente estava trabalhando produção textual, mas numa outra linguagem. Então, eu só tive condições, né, de fazer essa sacada, digamos assim, de ter essa percepção, a partir da informação que a família me trouxe durante a entrevista. Bom, então, depois desse momento, né, de ter essas informações da família, então elenco as necessidades pedagógicas, porque conforme eu fui falando para vocês, a gente já viu modalidade de aprendizagem, a gente já fez avaliação diagnóstica, já entrevistamos a família, eu já consegui compreender até aqui como que esse sujeito funciona, né? Como é que ele compreende o conhecimento que está no seu entorno. Eu já tenho ideia do ano escolar em que ele se encontra e o que eu preciso, então, trabalhar enquanto recursos, enquanto estratégias para atender essas necessidades. Porque aí as necessidades elas vão apresentar nesse momento, as necessidades pedagógicas, né? Se é um aluno que está no terceiro ano, não está alfabetizado, mas a função da escola é alfabetizar, como é que eu promovo essa alfabetização, respeitando todas essas informações que já me foram dadas sobre ele, respeitando que ele é visual e auditivo, respeitando o fato de já saber que ele é não verbal, respeitando o fato de saber que ele não reconhece todas as letras do alfabeto, mas reconhece as letras do alfabeto que compõem o nome dele. Então, todas essas informações eu já tenho. Então, qual é a minha necessidade pedagógica naquele momento? Promover a alfabetização dele em cima dessas informações que eu já tenho. Então, como é que eu amplio esse vocabulário? Como é que eu amplio esse conhecimento de letras? Como é que eu trabalho essa alfabetização? Qual é a metodologia de ensino que eu vou utilizar para que eu possa promover a alfabetização desse sujeito? Então, as necessidades pedagógicas estão aí. E aí, eu então faço uma proposta curricular para ele, que pode ser um currículo adaptado, que pode ser um currículo flexibilizado, que pode ser um currículo funcional. Pegando o exemplo dessa linha que eu acabei de falar para vocês, um sujeito com quadro de TEA, não verbal, que não reconhece todas as letras do alfabeto, né, mas reconhece as letras do seu nome, que tem como uma das necessidades agregar a alfabetização, se apropriar da alfabetização, eu vou fazer uma proposta curricular e está no terceiro ano, eu vou fazer uma proposta curricular para ele flexibilizada. Com certeza, algumas habilidades do terceiro ano, como, por exemplo,
fazer a grafia de palavras a partir do conhecimento das letras do alfabeto, eu vou fazer uma modificação nesse repertório. Porque se ele não conhece todas as letras do alfabeto, eu posso trabalhar a grafia de palavras? Posso. Só que eu vou ter que fazer um recorte e sinalizar que ele só reconhece as letras do alfabeto que compõem o nome dele. Então, nesse momento, para eu atingir essa habilidade, né, de grafia de palavras, eu vou ter que dizer no currículo que não será utilizando todas as letras do alfabeto, mas será utilizando somente as letras do alfabeto que compõem o nome desse sujeito, porque é esse reconhecimento que ele tem, tá bom? Bom, e aí depois, né, que eu tenho essa atenção às necessidades, a proposta curricular, tá? E aí eu lanço mão aqui dos meus registros sobre essa proposta curricular, e aí eu coloco aqui no modelito, né, que eu elaborei, para que a gente nunca perca de vista que a escola pode trabalhar o seu currículo em cima de conteúdos, ou a escola pode trabalhar o seu currículo em cima de habilidades. Sejam conteúdos, sejam habilidades, nós temos uma base curricular que traz as 10 competências que nós precisamos desenvolver com esses sujeitos. Então, essa base curricular eu não posso perder de vista em nenhum momento, tá? Independente da escola trabalhar com conteúdos ou trabalhar com habilidades. Então, eu faço esse registro da proposta curricular que eu estou elaborando aqui para esse menino. Depois, eu tenho um espaço para o registro avaliativo, né? O que foi que, a partir do momento que eu elenquei para esse meu aluno, quanto necessidade, quanto proposta, e como que esse aluno, então, foi se desenvolvendo. Como que esse sujeito com TEA desenvolveu toda essa proposta, todo esse plano. Ele conseguiu alcançar? Os recursos que eu elaborei foram suficientes? Para um outro momento, eu vou precisar de outros recursos, vou precisar rever. Se ele alcançou, eu tenho condição, então, de fazer novos objetivos, de lançar mão de novas metas. E aí, nesse momento, eu sinalizo para vocês a importância de que o PEI tem uma temporalidade, tá? A gente não faz um PEI, a gente não faz um plano de ação, normalmente, para durar um ano inteiro. A gente faz um plano de ação para que ele tenha uma temporalidade, e essa temporalidade ela vai ser realizada a partir dos objetivos. Pode ser que eu lance mão de um PEI que vai durar um mês, porque ele tem uma questão específica de ser mais assertiva com as condições de comportamento daquele aluno, com as condições de adaptação daquele aluno na escola. Pode ser que eu faça um PEI que dure um bimestre, que dure um trimestre. Isso tudo vai depender, tá, dos objetivos que eu tracei para aquele sujeito naquele momento quando eu elaborei esse PEI. Ah, Luciana, então você está dizendo que se eu elaborei um PEI para um mês, daqui a um mês eu vou ter que fazer isso tudo de novo? Não, não tudo de novo. Porque a modalidade de aprendizagem, de uma maneira geral, ela não se modifica. A avaliação diagnóstica das competências acadêmicas, elas têm um tempo para a gente poder compreender. E quando você, então, traça as necessidades pedagógicas e a proposta curricular, você já está trabalhando em cima daquilo que você elencou, daquilo que você observou e avaliou, né, lá no momento da avaliação diagnóstica, tá? A entrevista com a família também já foi feita. O que vai precisar ser, a cada momento de temporalidade revisto no PEI, são as necessidades pedagógicas, a proposta curricular. Por quê? Se eu elenquei um PEI, como eu disse, para um mês, no final de um mês eu preciso sentar e verificar se aquilo que eu tracei como objetivos foi contemplado ou não. Se eu tracei um PEI para 2 meses, né, ao longo desse processo, ao final de 2 meses, eu vou precisar parar para sentar e ver se aquilo que eu elenquei foi alcançado ou não. Se foi alcançado, nós vamos rever
e vamos traçar novas metas. Se não foi alcançado, eu preciso entender nesse processo por que, que não foi alcançado. Foi pelo recurso, foi pelo contexto, enfim, né? Que situações, então, levaram a que eu não conseguisse alcançar aquele objetivo. E, por fim, né, eu quero colocar para vocês, como eu disse em algum momento, né, anterior, que quando nós chegamos a um momento em que aquele sujeito já tem um bom tempo de escolarização, já conseguiu desenvolver algumas habilidades acadêmicas, e ele tem uma faixa etária mais elevada, a gente precisa levar em consideração aquilo que eu consegui alcançar com aquele sujeito até aquele presente momento. Para muitas das nossas situações, do ponto de vista mais regular, mais formal, a gente acaba encerrando uma escolarização de um aluno quando nós conseguimos entender que ele completou todas as etapas escolares, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? E aí, no final de todas essas etapas, ok? Nós temos, então, o chamado plano de transição, tá? Que está no modelito de PEI, eu coloco para vocês. Eu só apresento esse plano de transição em duas situações. A primeira, como eu acabei de elencar para vocês, quando esse sujeito já cumpriu todas as etapas de escolarização dentro da educação básica, tá? E aí a gente espera que esse aluno dê um outro rumo na sua vida, né? E aí que ele vá ser inserido no mundo do trabalho, seja esse mundo do trabalho dentro do mercado formal ou do mercado informal, enfim, ou apresenta esse plano de transição quando a gente tem um sujeito com uma faixa etária mais elevada, tá? Mas ele não consegue adquirir todas essas etapas de escolarização. Mas, de qualquer forma, ele tem o direito de ser inserido no mundo do trabalho. Então, o plano de transição, ele é uma composição de todas as habilidades, de todas as competências que esse sujeito conseguiu ir se apropriando, desenvolvendo, adquirindo ao longo da sua vida, tá? E aí a gente está falando de escolarização, a gente está falando de vida diária, a gente está falando de contexto familiar, de contexto social. E aí, qual é o perfil que esse sujeito apresenta para que então ele possa ser inserido no mundo do trabalho? Nós temos alguns sujeitos que eles conseguem ser inseridos no mundo do trabalho de uma maneira mais regular. Alguns são inseridos por conta da força da lei, atendendo à lei de cotas para pessoa com deficiência, mas nós temos alguns sujeitos que têm um pouco mais de dificuldade de, então, partir para essa próxima etapa, né, para esse processo. E aí, quando isso acontece, uma discussão que se tem feito, já se faz fora do Brasil há mais tempo, mas que a gente está, quando eu falo a gente, né, quem trabalha com esse público, está dialogando mais, é a questão do emprego apoiado, que é você conseguir dar suporte para as pessoas com deficiência nos seus espaços laborais. E aí seja esse suporte por meio de recursos, por meio de ferramentas, de tecnologias assistivas, ou mesmo por meio de mediação com profissionais capacitados para fazer essa intervenção dentro do espaço laboral. Então, o plano de transição, né, eu apresento nessas situações para estar ajudando esses sujeitos a estarem se inserindo no mundo do trabalho, tá? Então, o modelo de PEI, né, com o qual eu trabalho é esse, que até o presente momento tem sido muito assertivo, tá? Em muitos dos espaços com os quais eu tenho a oportunidade de estar trabalhando, de estar vivenciando. Eu espero que eu possa ter contribuído, né, para esse diálogo sobre PEI, sobre plano de trabalho. Quero agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui participando com vocês, de estar dialogando sobre esse assunto. Nesse último slide aqui, eu apresento para vocês o meu e-mail,
para aqueles que tiverem um interesse de estar dialogando mais sobre esse assunto, tiverem o interesse de estar trocando mais algumas informações. Como eu acho que informação, que conhecimento, enfim, que estudo foi feito para a gente compartilhar. Quem quiser me acessar no e-mail para que eu possa, então, compartilhar esse modelo de PEI que eu utilizo, pode ficar à vontade, porque eu gostaria mesmo que outras pessoas estivessem utilizando, até para me dar retorno. Luciane, funciona, não funciona, porque assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu sou do Rio de Janeiro, então, apesar de ter vivenciado situações de inclusão, de trabalho em outras regiões do Brasil, o meu campo, a minha área de atuação maior está aqui no Rio de Janeiro, então a minha possibilidade de compartilhar esse material acaba sendo muito maior com pessoas, né, que estejam aqui próximas das minhas atividades laborais. Mas se por acaso outras pessoas tiverem interesse, quiserem receber o modelo, para que a gente possa depois trocar figurinhas, né, discutir, dialogar um pouquinho mais, tá? Mais uma vez agradeço a oportunidade. Beijos em todos. Fiquem em casa, cuidem-se, que logo, logo tudo isso vai passar e vamos ter a oportunidade de outras trocas, tá? Fiquem bem. Muito obrigada.